Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Bom, gente, quando o assunto é bem-estar, né, hoje muito se fala sobre a importância da rotina, de estabelecer hábitos que nos façam bem. Existem, inclusive, estudos dedicados a entender quais são os mecanismos que nos permitem ou que nos impedem, né, de incorporar um hábito ao nosso dia a dia. E aí muito é lembrado, por exemplo, os hábitos, os exercícios físicos, a boa alimentação, cuidados com a pele e tantos outros que têm a sua importância para o nosso corpo. Agora é fundamental que a gente pense sobre esse tema, se lembrando também dos imprescindíveis hábitos de espiritualidade ecumênica, aqueles que respondem às necessidades do nosso espírito. E nós temos recebido aqui na Comunicação 100% Jesus muitas perguntas sobre isso. Como incorporar no dia a dia? Como garantir esses hábitos de espiritualidade ecumênica? O nosso convidado para responder a esse assunto de interesse público é o irmão Eduardo Isaías, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É um prazer, uma honra estarmos aqui no programa Comando da Esperança. Bom, a gente começa, irmão Eduardo, com a pergunta do Nicolas Santos. Ele é da cidade de São Paulo e escreveu assim pra gente pelo WhatsApp. Eu tenho 19 anos. Às vezes tenho preguiça de ler conteúdos espirituais e me desconcentro quando tento fazer sozinho, mas sempre estou ligado no programa de vocês. E aí ele pergunta, isso é suficiente? Bom, irmão Nicolas, em primeiro lugar, a gente compreende muitas das dificuldades, porque a leitura, inclusive, nem tem sido um hábito tão incentivado nas nossas vidas, e é importante que a gente mude um pouco essa norma social, porque a leitura faz muito bem para agregar conhecimento, para nos expandir a mente e para fazer com que, inclusive, a gente tenha mais repertório, não apenas verbal, mas até mesmo de perspectivas para dialogar, para até expandir a nossa forma de ver o mundo. Então, ler é sempre bom, já começamos daí. Os conteúdos de espiritualidade ecumênica, ainda mais. A Isabela falava sobre a questão dos hábitos. Quando a gente fala da espiritualidade ecumênica, estes hábitos estão nas ordens dos prioritários. Então, tomar banho, se alimentar já não é mais um hábito apenas adicional à nossa rotina. É prioritário, é aquilo que a gente faz sem nem mesmo pensar ou questionar. É nessa ordem que está, por exemplo, o hábito de recorrer à espiritualidade. Não apenas na prece, mas no estudo, no ouvir e acompanhar, entre tantas outras formas de nós adquirirmos este conteúdo para a nossa alma. Eu vou trazer algumas dicas aqui, inclusive para o nosso irmão Nicolas, eu acho que serve para todo mundo, e vai inclusive da nossa própria experiência pessoal, porque quando a gente está com maior dificuldade de concentração, até mesmo de entendimento de algum conteúdo, então é importante que a gente comece por ler trechos menores, mais curtos. Então, ao invés de ler um capítulo inteiro, uma página ou um parágrafo, muitas vezes é necessário, inclusive, que você repita a leitura. Então, chegou ao final, às vezes no meio dela a gente se distraiu, veio uma lembrança ou até mesmo o conteúdo que ali estava nos expandiu a mente para a gente foi para um outro ponto. E é natural, porque o conteúdo da religião divina nos faz isso. A gente começa pensando sobre uma coisa e lembra de outra, e pensa num problema que poderia ser resolvido daquela forma. Então, que a gente saiba ler, chegou ao final do parágrafo, retoma, olha, o que eu fiz? O que eu estava lendo mesmo? Então, retoma aquela leitura, não se exigindo tanto, porque às vezes a gente se exige ler um livro em um dia. Tem gente que quando esse hábito se torna mais natural, consegue, com uma velocidade muito grande, fazer uma leitura bem feita, num tempo curto. Entretanto, esses conteúdos são de estudo. Então, a pressa é a menor das preocupações. O importante aqui é a qualidade desse estudo. Então, se você lê ali um parágrafo que seja, uma página que seja, bem lida, bem desenvolvida, bem compreendida, isso é que é importante. O essencial é que se entenda esse conteúdo. Outra dica também é ler em voz alta. Ajuda muito na concentração. Então, quando você está ali em casa, principalmente sozinho no quarto, tendo essa oportunidade, faça a leitura em voz alta, porque daí a capacidade de concentração ela aumenta significativamente.
faça algumas anotações. Isso também nos ajuda a concentrar. Então, você está ali, leu uma frase que despertou o interesse, que te trouxe uma série de reflexões, faça essa anotação. Então, são algumas dicas, né, para que essa concentração seja ainda maior. Agora, ele fala que está sempre ligado na programação. Sim. E é essencial, é muito importante. E ele pergunta se é o suficiente. A questão que eu faria, até retornando para o nosso irmão Nicolas, qual é o objetivo? Porque é suficiente para o quê? Se nós formos falar da ordem do estudo, quando a gente faz uma faculdade ou vai para a escola, que seja, aprender aquele conteúdo é essencial. O professor, num tempo muito curto, tenta ao máximo discorrer sobre aquele assunto, mas ele não deu conta de tudo. Quem sai de uma faculdade, seja de 4, 5 anos, ou até mais tempo que fosse, mesmo assim não vai sair sabendo todas as coisas sobre aquele assunto. É importantíssimo que, com o interesse, você vá buscar outros conhecimentos. Ou mesmo dentro do estudo proposto ali, você possa, dos livros que são citados, ir fazer a sua própria leitura, sua própria pesquisa. Então, se a gente for colocar dessa maneira, acompanhar esse conteúdo, muito importante, valiosíssimo. Entretanto, ele apenas desperta o interesse. É interessante que, por exemplo, quando a gente acompanha a aula do Apocalipse de Jesus com o irmão Paiva e vai depois ler o Apocalipse, tudo fica muito mais claro. Quando a gente tenta antes, sem nunca ter tido contato com aquele conteúdo, às vezes tudo parece meio nebuloso. Poxa, mas o que será que está querendo dizer? Quando a gente vai depois, tudo se aclara e até mesmo alguns insights pessoais surgem. Você acaba tendo algumas sacadas, né? algumas ideias a partir daquilo. Aí eu vou trazer alguns conteúdos, inclusive de espiritualidade ecumênica, que podem agregar a você, irmão Nicolas, e a todos que estão acompanhando, porque a questão da concentração, ela é fundamental para tudo hoje em dia. E o próprio Cristo já nos alertava em relação a isso em seu Santo Evangelho, no capítulo 14, versículo 38 do Evangelho de Jesus segundo Marcos, quando ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E tentação aqui não é apenas o escorregar num pecado. A tentação, às vezes, são as várias outras distrações, obrigado, das distrações que acontecem no nosso dia a dia, das mais diversas naturezas, às vezes, das mais diversas naturezas. Às vezes não é nem algo ruim propriamente dito, mas é algo que nos tira daquela concentração primeira, né? Então Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, ou seja, para que não perca o foco. O espírito, na verdade, está pronto e o seu espírito deseja esse conteúdo, Nicolas, mas a carne é fraca. Então a carne tem essa série de questões que nos ainda prejudicam ou dificultam o nosso caminho, mas nós não devemos parar por aí. Isso não deve ser impeditivo, deve ser sim uma busca ainda mais disciplinada. Porque também não adianta a gente pegar um livro hoje e daqui só um mês voltar a folheá-lo, porque daí a gente não vai nem lembrar de onde a gente parou, não vai nem entender qual era o conteúdo que a gente estava discorrendo ali. É importante que isso faça parte do nosso dia a dia, numa disciplina regrada, para que a gente possa, com essa constância, melhorar esses desafios, né? E aí acaba que a desconcentração já não vai ser mais tão constante, e que a gente vai conseguir fazer com que esse conteúdo seja mais entendido com maior facilidade. Bom, a gente agradece a pergunta do Nicolas Santos, que trouxe a oportunidade, né, essa resposta da religião divina, trouxe aí dicas valiosas para todo mundo. Tenho certeza que todo mundo saiu anotando, né, algumas dicas de como incorporar, então, esses hábitos de espiritualidade ecumênica que são tão importantes, não somente como atos isolados, mas como parte do nosso dia a dia. Irmão Eduardo, a gente traz também a pergunta da Bárbara Vitória. Ela é de Várzea Grande, no Mato Grosso, e escreveu assim: desde o ano passado, tenho me sentido muito assustada. Não consigo fazer prece direito. Como eu posso orar se eu não consigo me concentrar e nem me livrar do medo e dos pensamentos agitados? Bom, irmã Bárbara, muito obrigado por abrir o seu coração conosco. Em primeiro lugar, aqui a gente sempre traz a importância de buscar ajuda médica, dependendo aí do quadro clínico em que se encontra.
Então, tendo um diagnóstico preciso, porque muitas vezes é do dia a dia mesmo. Sim. Nós passamos por fases que são mais desafiadoras e por essa razão fica mais difícil se concentrar, nós ficamos um pouco mais assustados, né? Então, isso acaba mudando um pouco a nossa rotina e a nossa maneira de lidar com as coisas. Mas é importante que, se isso incomoda e por mais tempo que nós desejamos, no caso dessa situação que a senhora está nos abrindo aqui, é importante de buscar uma ajuda médica, um psicólogo, um psiquiatra, para entender qual é a motivação desse desafio, né? Qual é o cerne dessa questão, para já atacar de vez, acabar de uma vez por todas com esse problema. Então, ir ao fundamento de tudo, para que isso se resolva. E dentro desse desafio, porque você cita algo que não é exclusividade, viu? Muitas pessoas têm dificuldade, inclusive, de orar, dependendo do desafio, dependendo da fase da vida em que se encontra. São tantas coisas que passam pela cabeça, de tal forma massacrante aquele desafio, que a pessoa, quando não param de vir outros pensamentos, não deixa de vir outras situações, e até mesmo a oração fica difícil. O irmão Paiva, em seu livro A Missão dos 70 e o Lobo Invisível, um conteúdo de altíssima qualidade espiritual, como todos os são, que eu, inclusive, recomendo a leitura para que a senhora possa, aí no dia a dia, fazer, estando em casa, onde quer que esteja, para esse conhecimento que é tão importante para a nossa vida. Na página 280, ele vai dizer o seguinte: orar concede tranquilidade e força ao espírito. Aclara a mente, dotando-a da sabedoria capaz de prover processos pragmáticos para que seja suplantada toda dificuldade. E aí muitos podem achar estranho: poxa, mas a nossa irmã Bárbara falou que ela não consegue orar. Mas isso não quer dizer que a gente não deva parar de tentar. Então, não é porque está difícil que a gente se entrega: hoje eu não vou orar, amanhã também não, vai ser sempre a mesma coisa, eu vou parar para orar e as coisas não vão dar certo. Continue, persevere, prossiga nessa mesma constância, porque as coisas vão mudar, né? Tanto na resolução dos problemas, porque o irmão Paiva ainda fala aqui, essa oração nos concede uma força e clareza para tomar ações práticas. Então não é para ficar ali parado aquele conhecimento, ou apenas como uma ação contemplativa, mas porque dessa forma o seu anjo da guarda, ou aqueles espíritos amigos que a acompanham, vão achar formas de acessá-la, e assim vão trazer soluções, vão trazer insights, né, intuições, e vão até às vezes te trazer lembranças que vão ajudar ou a acalmar o coração, ou até mesmo a achar soluções para os desafios. O próprio Cristo de Deus nos traz um importante ensinamento que faz parte da nossa forma de enfrentar os desafios. Tem hora que a gente só tem que aguentar um pouco, né? Porque a gente já fez de tudo de uma forma prática, e às vezes o tempo é que é o grande imperativo para que as soluções apareçam. Então, tem hora que não adianta a gente apenas ficar ansiando pela solução, porque é preciso esperar mesmo. E o Cristo de Deus nos traz um conforto, aliás, extraordinário, em seu Evangelho, segundo Lucas, capítulo 21, versículo 19. Na vossa perseverança salvareis as vossas almas. Essa é a forma da gente encontrar respiro e sucesso para a nossa alma. Todos nós passamos por desafio, e a perseverança é o segredo para qualquer vitorioso. Podem ter ali soluções importantes que aparecem em momentos importantes. Agora, todas as pessoas que venceram grandes desafios tiveram que contar com a força da perseverança, e essa é a força que nós dedicamos e desejamos que a senhora tenha. Claro, aqui nós temos uma prece de hora em hora. Essa prece, que disparada por essa comunicação 100% de Jesus, vai com certeza auxiliá-la. Às vezes a gente não consegue desenvolver as palavras, mas acompanhar é mais tranquilo, mais fácil. Então, já fica uma forma da senhora poder desenvolver.
Outra maneira que um outro importante mecanismo que a própria religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo coloca ao nosso dispor é o livro de preces do Templo da Boa Vontade, que nós temos também aqui à nossa disposição e que colocamos não apenas o nosso nome, mas daqueles que nós desejamos o bem, queremos ver vencer na vida também. O irmão Dr. Bezerra de Menezes, espírito, dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na quarta revelação, a religião divina, ele trouxe o seguinte recado, muito rápido, que fala sobre a importância deste livro de orações. Ele diz o seguinte: no livro sagrado de preces da religião divina, amigos espirituais fazem o encaminhamento e a visita para o amparo e a dignificação do socorro espiritual. Portanto, envolva o seu nome no livro de preces aqui da Comunicação 100% Jesus ou da Igreja Ecumênica da Religião Divina mais próxima de você, para que você possa também ter esse socorro garantido dos irmãos espirituais. E para fechar essa resposta, eu trago o mais novo lançamento que estamos aguardando aí para o dia 7 de abril, a nova edição, revista ampliada pelo autor, das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, volume 3º, em que ele diz no subtítulo Oração mais Ação Efetiva no Bem, mais uma dica para a sua vida, irmã. Página 119 da nova edição. Ele diz o seguinte: jamais nos esqueçamos de que se Jesus nos exortou o imperativo da oração, a sua vida é verdadeiro manancial da ação no bem, fé realizante. Ide, pois, e anunciai que está próximo o reino dos céus, e curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículos 7 e 8. A outra dica é essa: ação no bem. Tornar-se uma diaconisa, uma voluntária na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, também é uma excelente oportunidade de fazer com que os nossos desafios sejam vencidos, claro, com atenção a eles, mas também que a gente possa diminuir as nossas dores, ajudando aqueles que mais precisam também. A gente lembra que esse espaço em que você esclarece, as suas dúvidas, as suas questões, vai ao ar às quartas e sextas-feiras, ao vivo, na Super Rede Boa Vontade de Rádio e também na Boa Vontade TV. E você também pode acompanhar no canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Você pode, inclusive, deixar nos comentários a sua pergunta, que a gente traz aqui para o esclarecimento da religião do terceiro milênio. Tem também o nosso WhatsApp, código de área 11 99831 8195. A gente agradece a participação do pregador ecumênico da religião do terceiro milênio, irmão Eduardo Isaías. Esse foi o Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde de hoje.